Olá, eu sou Solange Redolfi, pedagoga, nutricionista, e esse vídeo faz parte do curso de alfabetização alimentar. O nosso encontro hoje é visitar e conhecer um pouco sobre a cozinha mineira. Culinária esta, muito popular por seus sabores caseiros, que reúnem simplicidade, sabor e muita tradição. Iniciando pela forma de preparar os alimentos no fogão a lenha, nas panelas de ferro, panela de barro. Você sabia que a comida mineira tem sua origem na diversidade de povos, raças, culturas que habitaram suas terras do período do Ciclo de Ouro? Pois é. Então, essa diversidade compõe a cozinha mineira, tornando-a rica e variada, que com o passar dos tempos foi se modificando e enriquecendo com a adição de novos ingredientes em suas preparações, por meio das influências indígenas, africanas, portuguesas e pratos e temperos regionais de outras regiões do país. Aqui a gente tem um mapa que ilustra um pouco justamente toda essa diversidade do Brasil que contribuiu com essa diversidade alimentar. Na zona da mata, nós temos o plantio da cana e as melhores goiabas. No Triângulo Mineiro, destaca-se as compotas, feitas de frutas e milhos, chamadas de ouripeca, que as famosas receitas das pamonhas, o tradicional angu, lavado, bolos, mingaus e as broas. No norte de Minas, temos uma oferta muito grande de diferentes tipos de peixe e carne de sol. Na região do Cerrado Mineiro, o pequi, que ele é consumido com arroz ou licor. No sul de Minas, a sua maior vocação é o gado leiteiro, laticínios e finos doces à base de leite. E a gente percebe também aqui, justamente nas divisas, com a divisa com Goiás, nós temos a costelinha de porco. Aqui, com a divisa com a Chapada Diamantina, o frango com quiabo, com a divisa com o Nordeste, nós temos a carne de sol. E isso demonstra para a gente justamente a riqueza que nós temos na diversidade da alimentação de Minas. A influência desses vários povos também se deu na construção, na formação dos utensílios muito utilizados na cozinha mineira. São as gamelas, o balaio de palha e bambu, a panela de ferro, a panela de barro, que constituem, fazem parte da cozinha, além também das porcelanas portuguesas, que também... A mistura de culturas, nos primeiros tempos da culinária mineira, ela resulta no uso abundante do limão e da cachaça no preparo das carnes, sem utilizar temperos fortes, com pouco sal e pouca gordura. Somente o uso de sal e gordura, ele era utilizado para conservar as carnes, e muito coloridas pelo uso do urucum e os brotos nativos na região. As receitas vindas das diversas partes do Brasil, elas foram sofrendo mudanças e adaptações motivadas pelas necessidades e possibilidades de diferentes áreas e épocas, que é quando a gente fala da questão da sazonalidade de frutas, verduras. Da influência dos diferentes povos, então vamos destacar. Dos índios, nós temos a habilidade na caça, o cultivo da mandioca, do milho, a abóbora, amendoim, o pirão, a paçoca e as farofa. E da mandioca se fazia a farinha, o beiju e as bebidas alcoólicas. Os nativos e os negros, eles nos trouxeram a base dos ingredientes de cultivos simples, como a mandioca, a batata, o inhame, o milho, a taioba, a couve, além de temperos resistentes a mudanças climáticas ou de fácil disseminação, como o urucum e outros brotos nativos. E também temos a influência dos portugueses. Os portugueses trouxeram para a gente as ervas finas, os temperos típicos do comércio de especiarias, como o cravo, a erva doce, a canela, o alecrim, frutas e legumes, a exemplo da manga,
originária da Índia, o quiabo da África, a couve de Portugal, galinhas, gansos, patos, gado, arroz, cana-de-açúcar, trigo, cebolinha, alho e laranja. Também trouxe para a gente uma forma, um ensinamento de como utilizar os ovos de galinha nas diferentes preparações, como por exemplo, fritadas, doces, bolos, ovos cozidos, estrelados, quentes, moles, baba de moça, doces de ovos, fios de ovos e gemados com vinho do Porto. Também alguns outros ensinamentos, como o gosto pelo sal e a utilização do sal para salgar a carne e conservar. As compotas, com o uso das frutas nativas e das frutas trazidas pelos portugueses, também foi um forte ensinamento da cultura portuguesa, utilizando-se o melado e a rapadura e o açúcar fornecido pelos engenhos. Então, cabe destacar que a preferência pelo doce em relação às frutas é uma forte herança que nós temos dos portugueses. A cozinha mineira, ela segue duas trilhas, bem distintas. Uma era utilizada na fazenda, onde o alimento ele tem a base dele molhado, mais úmido, E a outra trilha que é dos tropeiros, que é uma alimentação mais seca. A diferença dessas alimentações, ela se dá da seguinte forma. A alimentação das fazendas molhadas, era o quê? Muito caldos e molhos. Então, geralmente as carnes, elas são refogadas e servidas com caldos, como por exemplo, a costelinha, a rabanada, o frango com quiabo, Sempre algumas preparações eram complementadas ou adicionadas de pimentas, e diferentes cachaças, tá? Que é um hábito originário do Nordeste brasileiro na preparação dos alimentos. Também, com relação à alimentação molhada, os pratos habituais eram o angu e o couve refogada. A cachaça, o limão, também muito presente, tinha o torresmo. Outras iguarias, utilizadas nas fazendas, a canjiquinha, os brotos nativos, como o ora pro nobis, muito conhecido como a carne dos pobres, devido ao seu alto teor de ferro e proteínas. Taioba, o agrião, e diariamente eles tinham muito consumo, a prática do consumo de verduras e legumes frescos, sempre picado na hora de refogar. Por quê? Para não perder o suco e manter suas cores fortes. A alimentação do tropeiro já era um pouco diferenciada. Por quê? Porque devido às suas grandes, longas viagens, que eles realizavam para o transporte das mercadorias, exemplo, sal, entre outros, a alimentação deles tinha que ser composta por produtos secos e duráveis. E eles utilizavam caldeirões de ferros que eram dependurados sobre as fogueiras e se fazia a refeição, usando também o que eles encontravam pelo caminho, como os brotos nativos e as caças. A cachaça era o acompanhamento para diminuir o cansaço à noite. As carnes eram previamente desidratadas, com sal ou já feitas e guardadas em recipientes com gordura para se conservarem. Então a mistura feijão e farinha, carne seca, originou o feijão tropeiro. Paçoca de carne seca. Só que no dia a dia predominava-se o cozido e o feijão, o angu, as verduras, os legumes, E o mexido era muito utilizado. O que era o mexido? É uma mistura de tudo que sobrou, Ele era comido sempre na primeira refeição da manhã, antes da saída para o trabalho ou no jantar. As farofas e as sopas também aproveitavam as sobras das carnes, dos legumes, feijões e verduras, que também compõem o cardápio do mineiro contemporâneo, Isso é um hábito. O tutu, a mineira, o lombo e a leitoa e a galinha, os assados, era um prato de festa.
Então, geralmente, de domingo e quando se tinha visita. As receitas familiares, elas passavam de geração em geração, através de registros em cadernos escritos à mão. A hora das refeições é o momento dos encontros familiares, das prosas, da integração entre as pessoas, acompanhadas, na maioria das vezes, por água, aguardente e, ao final, uma xícara de café. Os pratos mineiros mais tradicionais são os provenientes do fundo do quintal das casas, que é o frango, o porco, o feijão, o milho, a mandioca e as verduras, adicionados ou não nas preparações as frutas tropicais. No século XIX, a expansão das fazendas leiteiras incluiu o leite e seus derivados no cardápio mineiro, produzindo o doce de leite, o queijo, muito consumido com a goiabada com queijo, que é o famoso Romeu e Julieta, a ambrosia, né, que é o leite, ovos, açúcar, com limão, cravo e canela, o pé de moleque, que é o principal ingrediente, é o amendoim torrado. Também temos o rocambole, que é uma iguaria muito saborosa das Minas Gerais. O pão de queijo, né, que é o queijo de Minas, o pão de queijo e o queijo de Minas, eles são registrados como patrimônio cultural do Estado. Tamanha a riqueza e o desenvolvimento desse produto. Temos aqui uma curiosidade, que é o comer com os dedos, que consiste em juntar de 3 a 4 dedos, você pega o alimento, você forma um bolinho e você leva até a boca. Assim, né, é um hábito dos escravos, que eles pegavam o feijão, misturando com a farinha de mandioca, amassavam com os dedos, formavam o bolinho e depois eles atiravam até a boca com muita destreza. É interessante eu estar apresentando essa curiosidade para vocês, porque me remete à minha infância, né, onde eu lembro que a minha mãe, ela fazia com a gente, ela ensinou a gente a fazer os bolinhos. Gente, é maravilhoso. Né, falando com vocês, eu estou voltando lá à minha infância, eu estou me vendo consumindo dessa forma. Né? Meus pais são nordestinos e era um hábito muito forte que minha mãe tinha com a gente, que a gente fazia, muito gostoso. Né? Assim, o prazer de comer era assim, não sei nem como descrever para vocês, né? Mas é interessante a gente perceber como não se tem, né, barreiras nessa questão da gastronomia, na questão cultural, na questão do alimento, né? Como o nosso país ele vai se desenvolvendo e vai esbarrando de um estado para o outro. E eu não sabia que essa era uma coisa muito forte dos escravos, né? E se deu muito na questão em Minas Gerais, mas no Nordeste, minha mãe é nordestina, então veja que ela tinha esse hábito, né? Tinha, não tem, e a gente também faz. Então vê como isso é gostoso, né? Quando a gente fala das culturas alimentares, como o país contribui muito, e a gente está percebendo isso. E tem relatos de que no século XVII, na Europa, também se comia com os dedos, né? O grego Plutarco, ele deixou escritas algumas regras para fazê-lo com graça nos banquetes gregos e romanos. Ou seja, de meia hora, os criados apresentavam vasilhas com água morna para os comensais lavarem as mãos. Olha que interessante, né? Então, esse é um hábito que ele já vem de muitos tempos. Finalizando o nosso tour pelas Minas Gerais, pela sua gastronomia mineira, um pouco da sua história, né? Vamos então encerrar nosso tour com esse verso. Traga um pouco de lenha, puxe uma cadeira e venha. Sente-se perto do fogão nesta noite fria. A essência da simplicidade que nos traz felicidade. Venha à mente o tempo de infância. Faz-nos pensar na inocência, tão valiosa, às vezes perdida com o tempo. Lições para a nossa vivência. Reunir os amigos e familiares, ouvir experiências, aproveitar uma comida gostosa. Como é feita na fazenda. Comida caseira maravilhosa, em panela de ferro, naquele tacho onde se faz de tudo.
mexendo com uma colher de madeira, o vapor subindo. Espero que tenham gostado. Foi um breve tour pela gastronomia mineira. Temos muito ainda a pesquisar, muita coisa a aprender. Muito obrigada e tenham todos um bom dia. E aí, gostou do vídeo? Deixe seu like e se inscreva no canal.